A paz do Senhor Jesus, são os meus amados irmãos, amigos. Mais um momento, o pastor Carlos aí tem a oportunidade de trazer a palavra do Senhor para a nossa compreensão, para que nós estejamos recebendo desse Deus tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Agora nós vamos trazer a escola dominical, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta aula que nós vamos ter. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos as tuas bênçãos, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja Senhor, nos ajudando a compreender, Pai, a aprender, Senhor, muito mais de Ti. Muito obrigado, ó Pai, por tudo o Senhor tem feito, por tudo o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que bênção, né? Nós estamos aqui, aleluia, para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Hoje é dia 4, né? 4 de fevereiro. Nós estaremos aí louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós queremos aí receber de Deus e do seu Santo Espírito as maravilhas que Deus tem aí para conosco. E nós só podemos aprender mais do Senhor. Nós estamos aí na lição 5, né? Lição 5. E a lição 5 do dia 4 de fevereiro de 2024, ela fala a missão da igreja de Cristo. Amém? E o texto áureo, ele diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática, ela diz assim: como, aleluia, o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar. Assim, a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A leitura bíblica em classe, ela está em Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20, e também em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Leiamos. Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido no que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando as palavras com os sinais que se seguiam. Amém. Atos, capítulo 42 ao 47. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes
todos os dias no templo e, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na sua graça, a graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glórias a Deus. E vamos à introdução, para nós estarmos aí buscando ao Senhor diligentemente. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Deus esteja abençoando aí. Daniele Santos está perguntando: você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Diaconisa da Síria, seja bem-vinda. Marquinhos também, Marquinhos Paulo, seja bem-vindo. Terezinha Silva, Deus te abençoe. Paula Reis, Lu Oliveira, Antônio Nelson, muita gente. Deus esteja abençoando a todos, operando aí maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui estar indo a introdução para nós estarmos colocando a nossa vida diante desse guarda de Israel. Introdução. Nessa lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo e veremos a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem de Deus. Assim ela cumpre a sua vocação. Aleluias. Quando praticada a grande comissão deixada pelo seu fundador Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 19, como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Amém? Glórias a Deus. Pregação e instrução. Proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo em Mateus capítulo 16, versículo 18, como uma instituição para abençoar, aleluia, por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Mateus 16, 14 ao 20. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego, kerisó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de arauto, que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Mateus 3, verso 1. E Jesus Cristo, quando começou a pregar, Mateus capítulo 4, versículo 17. O objeto da pregação, outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para referir à grande comissão da igreja, é evangelizar, ou eu angelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42, pregar a Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e, portanto, para salvar. Pregar a mensagem da cruz
é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 12. Aleluia, glórias a Deus, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular e instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego mateu ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo do grego mateu ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em algumas coisas. É o termo usado em que Mateus 28, versículo 19, para designar a grande comissão: ide e ensinai a todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinopse do texto 1, ele diz assim: a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do Evangelho e do discipulado em palavras, e não somente palavras, mas em ações. Auxílio missiológico. A grande comissão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem a solene obrigação de fazer o seguinte: apresentar a Cristo de forma viva, clara, eficaz e persuasiva ao mundo e ao indivíduo como Salvador, enviado por Deus, o Senhor, soberano do universo, e futuro juiz da humanidade, guiar os povos a uma revelação de fé em Jesus Cristo, a fim de que possam experimentar o perdão dos pecados e renovação de vida. O homem deve nascer novamente, e se quiser herdar a vida eterna e amizade eterna com Deus, separar e congregar os crentes através da realização do batismo, estabelecendo-os em igrejas atuantes. O companheirismo constitui uma parte vital da vida cristã. Firmar os crentes, ou melhor dizendo, firmar os cristãos na doutrina, nos princípios, nas práticas da vida. Amizade e serviço cristão, ensinando-os a observar todas as coisas. Isso é instrução, a criação de discípulos cristãos. Cristianização do indivíduo, treiná-los a viver no Espírito Santo, já que a vida cristã contém exigências e ideias sobrenaturais que ela só pode ser vivida através de uma confiança plena no Espírito Santo. Se as lições não forem aprendidas cedo, a vida cristã fica cercada de frustrações e torpor. A apatia instala-se, ou as pessoas acomodam-se a uma vida cristã normal. Essa é uma tragédia de inumeráveis cristãos que nem mesmo esperam conscientizar, aleluia, com as ideias bíblicas. Adoração e definição. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus e tirar a atenção de nós mesmos para concentrarmos unicamente no Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 10. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento
do culto público ou privativamente tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego, latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. É viver totalmente para Deus. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega, oikodomer, traduzida como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício, e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido é usado por Jesus referência à casa edificada sobre a rocha, Mateus capítulo 7, versículo 24. E no segundo sentido, em Efésios capítulo 4, versículo 12, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja um apóstolo, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo de dons espirituais, de trazer edifício, ou melhor dizendo, trazer edificação à igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Assim que fala em línguas, em público, sem interpretação, edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Contudo, edifica a igreja que não entendeu. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Dessa forma, 14, versículo 5. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Sinopse 2. A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento, comunhão e socialização. 3. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literal, de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 7, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja sólida edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm a comunhão uns com os outros. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre membros. 1 João capítulo 1, versículo 3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. João capítulo 17, versículo 21. Um dos grandes males da igreja ordierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado a grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar em manter a comunhão cristã
em nossas igrejas locais. Hebreus capítulo 13, versículo 16. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressada na esfera pública. Ela tem o seu lado social por um lado substantivo grego, koinonia significa comunhão. Por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo como esse sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogia os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Não trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios. Aleluia, vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na integridade. A igreja, portanto, não pode exercer a sua fé da maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes, ou mais pobres. Jesus resultou esse fato em Mateus capítulo 25, 35 ao 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para este fato em Tiago capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Sinopse 3. O amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão da fé na esfera pública. Auxílio teológico, o papel social da igreja. O nosso próximo é uma pessoa, um ser humano criado por Deus. E Deus não o criou como uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar somente a sua alma, nem como um corpo sem alma, para que pudéssemos procurar-nos exclusivamente com o seu bem-estar físico, nem tampouco com um corpo, alma em isolamento, para que pudéssemos procurar-nos com eles somente como um indivíduo, sem nos preocupar com uma sociedade que vive. Não, Deus fez o homem um ser espiritual, físico e social. Como ser humano, o nosso próximo pode ser definido como um corpo, alma. Em sociedade, portanto, a obrigação de amar o nosso próximo nunca pode ser reduzida para somente uma parte dele. Se nós amamos o nosso próximo como Deus nos amou, o que é mandamento para nós, não inevitavelmente estaremos preocupados com o seu bem-estar total. O bem-estar do seu corpo, da sua alma, da sua sociedade é a verdade que o Senhor Jesus ressurreto deixou grande comissão para a sua igreja pregar, evangelizar e fazer discípulos. É esta a comissão e ainda a obrigação da igreja. Mas a comissão não invalida os mandamentos, como amarás ao teu próximo como tivesse sido substituído por pregarás o evangelho, nem tampouco reinterpretar amor ao próximo em termos exclusivamente evangelísticos. Conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a sua mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas trevas que cobrem o mundo sem Deus.
Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos é transformá-los em adoradores. A igreja cumpre com a missão para a qual ela foi chamada. Amém? Glórias a Deus. Como é exercida a missão, aleluia, da igreja? Por meio da pregação do Evangelho, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação em 1 Coríntios capítulo 1, 21, que diz que a loucura, a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Amém? Qual é o sentido do substantivo discípulo? O sentido é de algum instruído ou treinado ou alguma coisa. O que é a adoração? No contexto bíblico, a adoração significa dar glória e, aleluia, dar glória que é devida somente a Deus e tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 10. Qual é o sentido da palavra comunhão? O sentido é literalmente parceria, participação, comunhão espiritual. O que é a igreja? Não pode esquecer para exercer a sua fé de maneira bíblica. Para exercer sua fé de maneira bíblica, a igreja não pode esquecer dos mais carentes. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos fé e venhamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade, que venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, sem o Senhor nada poderei fazer. O Senhor é tudo em nós. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esse estudo. Muito obrigado, ó Pai, pelo compreender, ó Pai, tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, colocado diante de nós. Então, Pai amado, Pai querido, faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, verdadeiros discípulos do Senhor, amando, Senhor Deus, e sendo participantes, ó Pai, dessa comunhão, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos fortalece, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe aos meus amados irmãos. Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Às 19 horas nós estaremos juntos. Hoje, ceia do Senhor, nós estaremos aí participando da ceia, participando da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos.